Ele ainda perdoa pecados. Jesus, ele está aqui essa noite ainda para perdoar os nossos pecados. A gente tem que parar de se preocupar com o que as pessoas pensam de nós. Muitas vezes a gente deixa de ir para a rua para falar do amor de Deus porque a gente se preocupa com as pessoas. Isso aconteceu comigo há um tempo atrás. Por quê? Porque eu abafei o meu ministério. Porque eu, há um tempo, eu quis esconder da onde Deus tinha me tirado. E hoje, pelo contrário, todos os dias eu oro e eu peço, Deus, faz com que eu nunca me esqueça da onde tu me tirou. Eu não quero nunca me esquecer do lugar que tu me tirou. Porque hoje eu não quero ser que nem esse fariseu aqui, que muitas vezes a gente acha que está fazendo as coisas para Deus. Esse fariseu aqui, ele convidou Jesus para jantar na casa dele, achando que estava fazendo grande coisa. E nós, muitas vezes, a gente leva um prato de comida para um morador de rua, acha que está fazendo grande coisa. Muitas vezes a gente vai no culto todos os domingos, acha que está fazendo grande coisa para Deus. Muitas vezes a gente se coloca numa condição de santo, de santidade, e esquece de onde Jesus nos tirou. A gente se coloca numa condição até de soberba. Isso aconteceu comigo. Eu não falo isso para vocês como uma forma de julgar. Isso aconteceu e é muito fácil acontecer com a gente, porque um dia eu me esqueci que eu tinha sido essa pecadora aqui, que se jogou aos pés de Jesus e que ele me perdoou. Para ter uma ideia, gente, eu vivi... Eu não sei se o Ricardo falou ou se falaram alguma coisa, mas enfim, para quem não me conhece, eu sou do Light Zone. Eu lidero hoje um trabalho de evangelismo no mundo da prostituição. Hoje eu descobri o meu chamado, mas há uns 2 anos atrás eu fiquei fazendo muitas coisas para Jesus. Eu comecei a liderar um trabalho em casas de passagem, eu comecei a fazer uma obra com moradores de rua, comecei a ir em asilos, enfim, comecei a fazer muitas coisas, achando que estava fazendo muitas coisas para Jesus. Só que na real eu não estava fazendo nada, porque o meu coração não estava realmente em Jesus. Eu estava querendo, muitas vezes, partir para o ativismo e fazer as coisas para homens, para agradar homens. Achando que estava fazendo para Jesus e não estava. E muitas vezes a gente é assim. Muitas vezes a gente vai, faz isso, faz aquilo. E aí um dia eu passei... há uns 2 anos atrás eu passei por um momento, uma situação muito pessoal, assim, que eu entrei em crise pessoal. E aí comecei a me questionar de muitas coisas. Muitas coisas não estavam acontecendo na minha vida e eu tentando entender, tentando buscar em Deus, enfim. E aí eu comecei... Aí eu falei pra Deus, eu disse, eu não vou fazer mais nada, a partir de hoje eu não vou levar uma vida hipócrita, que é o que eu tô sendo. Eu tô lá na rua, levando comida, tô lá nos jovens falando, mas eu não tô vivendo isso, sabe? Eu tava me esfriando, eu não tava realmente fazendo aquilo com a motivação certa. E aí eu parei com tudo. E aí nessa época eu conheci o pessoal do Light Zone, comecei em algumas vigílias e alguns cultos e conheci. E bem nessa época, o Light Zone, o Marcelo, ele tinha recebido também uma direção de Deus para parar com tudo, para parar com todos os trabalhos, todas as ações do Lights, porque eles têm o Light Zone, eles têm um trabalho de missões em várias áreas urbanas, desde casas de passagem, fase, crianças, enfim, várias áreas. E aí o Marcelo recebeu uma direção de Deus que era para parar com tudo. Mas que era pra gente andar junto, pessoal que tem o chamado comissão, que era para começar a andar junto, para começar a chorar por almas. Porque ele entendeu, ele começou a ver que muitas pessoas estavam saindo pra rua, postando foto no Facebook, mas também para mostrar para as pessoas aquilo que estava fazendo. E aí eu entendi que realmente aquilo que ele estava falando com o Marcelo, Jesus estava falando comigo também. E foi muito legal, a gente começou a andar juntos e tal. E foi início do ano passado, eu estava num dos eventos do Lights, e eu buscando em Deus, orando o meu chamado, o meu ministério, onde Deus queria me usar. Porque desde que eu me
que eu realmente entreguei a minha vida para Jesus, eu entendia que eu tinha que fazer, eu tinha que retribuir para Jesus aquilo que ele tinha feito por mim. Eu sempre tive um chamado evangelístico, antes de conhecer Jesus, eu já evangelizava as pessoas na rua, só para vocês terem uma ideia. Eu saía das festas, dura de bêbada, eu comprava um monte de cachorro-quente e lanche, eu sentava no cordão da calçada com os moradores de rua, cheirando loló, e eu falava pra eles que Jesus amava eles, sem nem conhecer eu, Jesus. Só pra vocês terem uma ideia. Então, existia pra mim o Jesus. Mas até então, era algo muito distante entre nós. Porque eu me lembro também que nesses momentos que eu saía pra rua, pra festa, louca, cheirada, bêbada, nos piores lugares, sempre Deus mandava uma pessoa pra vir colocar a mão colocar o dedo na minha cara e falar: Jesus tem uma grande obra na tua vida. Tu vai ser uma grande ganhadora de almas para Jesus. E eu na época não entendia isso. Que obra? Que almas? Mas naqueles piores momentos assim de angústia, de aflição, eu ficava lembrando. Aquilo ficava martelando na minha cabeça e eu ficava tentando entender que obra era aquela. Mas voltando, o ano passado, eu com o pessoal do Light Zone, a gente fez uma live de adoração, enfim. E aí, nós estávamos num momento de louvor ali, e eu conversando com uma menina, antes disso, e a menina começou a falar sobre um trabalho do André Oliveira, do Ajocum, lá de Campinas, que ele tinha um trabalho na área de prostituição. E ela rolou a conversa, e ela comentou que eles faziam um trabalho de uma casa de oração no Jardim Itatiba, que era o maior bairro de prostituição que existia lá. E eu quieta, né? E eu escutando aquele assunto. E ela falando e tal. Nisso, depois, o Marcelo foi pregar. E o Marcelo trouxe uma palavra, que agora eu não me lembro qual foi a palavra específica que ele pregou. Mas a única coisa que eu lembrei, quando ele estava falando, era que muitas vezes o que nos impede de fazer a vontade de Deus é porque a gente se preocupa muito com a nossa reputação. E aquilo assim ficou martelando no meu coração. Ficou martelando. E aí no final da pregação eu fui lá na frente e eu falei: aí eu posso dar meu testemunho? Daí o Marcelo me chamou, eu fui lá, dei meu testemunho. E aí eu falei que fazia 12 anos que eu tinha saído da prostituição. Eu fiquei desde os 17 anos trabalhando lá na Farrapos, lá em Porto Alegre. Não sei quem conhece Porto Alegre, que é uma das maiores áreas de prostituição que tem em Porto Alegre. Eu tinha trabalhado em quase todas as casas ali da Farrapos. Só não trabalhei na rua, mas trabalhei em quase todas ali, que agora, graças a Deus, fechou a maioria. A única que tem ali é o Gruta, que a gente está fazendo já um trabalho lá. E aí eu contei aquilo, falei, e foi muito libertador para mim, porque muito tempo eu não tive coragem de falar isso na igreja. Já fazem 10 anos que eu tenho de fé, de conversão, e eu nunca tinha tido coragem de falar, de confessar isso. Era algo que eu tinha realmente assim enterrado na minha vida. E ali eu fui entender naquele dia realmente que Deus estava me entregando o meu ministério, que tanto eu estava buscando, que realmente era nessa área, que é onde tanto o diabo me escravizou, que ele queria me usar. Porque nada como uma pessoa, quando a gente tem propriedade, autoridade sobre aquele assunto. E eu tinha total autoridade sobre aquilo ali, porque eu tinha vivido aquilo ali. Porque quem não vive, não sabe. Muitas vezes nós, como igreja, a gente julga aqueles meninos travestis que estão ali na Farrapos se prostituindo, porque a gente não conhece a história deles, a gente não sabe o que aqueles meninos passam ali. E se tu sentar com eles, é muito triste o que eles viveram. Muitos ali foram abusados pelo próprio pai. Eles não sabem o que é ter um pai. A única referência que eles têm de pai é de abuso, é de invasão, é de rejeição. Então, é muito fácil a gente julgar as pessoas quando a gente não sabe o que elas passaram. Aquelas meninas que trabalham ali também
A história delas, a maioria, o que elas sonham é com uma família. Porque muitas que eu digo 99%, elas vêm de lares desestruturados, elas também muitas não conheceram seus pais. E a gente sabe que o maior problema da humanidade é a falta de paternidade. Porque a gente não consegue se relacionar com Deus e saber que Ele é realmente pai, quando a gente não tem um referencial de pai. Muito tempo, eu fui rejeitada pelo meu pai. Eu não vi meu pai desde os 10 anos de idade. Eu cria em Deus, eu acreditava muito, eu tinha uma fé, mas eu não conseguia entender que realmente Deus era meu pai quando eu não tinha referencial, eu não sabia nem o que era um pai, não sabia. Então, é muito fácil a gente julgar. E ali eu entendi, o ano passado, em janeiro do ano passado, eu entendi que Deus queria me usar nessa área, na área onde eu tinha mais sofrido, que era essa área da prostituição. Porque eu também tinha sido abusada lá com 7 anos, também não tinha tido coragem de falar. Eu fiquei com aquilo preso no meu coração e muitas pessoas hoje em dia dentro das igrejas, elas não conseguem falar os seus pecados, os seus problemas. O maior problema hoje em dia de pornografia é por causa de abusos, é de coisas, é de pecados que não foram confessados. E isso existe hoje dentro das igrejas, em muitos ministérios grandes. Existe isso. Mas o dia que a gente realmente entender que nós somos pecadores, sim, independente do nosso pecado, seja qual o pecado que for, Jesus está sempre ali pronto para nos perdoar. E na área onde mais nós fomos escravizados, é a área onde Jesus mais vai nos usar. Porque nós vamos ter propriedade de falar aquilo. Se eu tive problema de pornografia, hoje eu sei o que é esse problema, então eu vou estar ali pronta. Agora nós tivemos a escola de evangelismo do Light Zone. Quando eu contei meu testemunho, muitas meninas vieram falar comigo, falaram: Deise, eu tenho esse problema, eu fui abusada, eu sofri, muitas pessoas sofrendo hoje, porque elas não conseguem, porque elas se preocupam com as pessoas. A gente se preocupa ainda com os homens, a gente não consegue se jogar. Essa mulher aqui, ela não se preocupou com ninguém, ela teve a ousadia de chegar, ela chegou na casa do fariseu, que era na época uma condição de autoridade maior, e ela não se preocupou com ninguém, ela foi lá e ela se jogou, e Jesus viu o coração dessa mulher, porque Deus, Ele não enxerga a nossa aparência, Ele não está preocupado com a roupa, não está preocupado com as vestes, Ele está preocupado com o nosso coração. Ele vê o nosso coração, que é hoje quando eu falo com uma menina um menino que está ali nu, quando a gente chega ali para evangelizar ela, a gente fala para ela, porque ela mesmo se constrange, a gente não chega ali falando: te cobre, ai, tu tá indecente. Não, a gente não chega, mas a própria presença de Jesus constrange eles, e eles se sentem constrangidos, eles se cobrem, eles se sentem pecadores, e eles conseguem muitas vezes entregar os seus corações para Jesus. Só que muitas vezes, o que a gente faz? A gente julga eles pela aparência, pela maneira como eles estão vestindo. E isso afasta as pessoas da presença de Deus. Muitas vezes a gente se coloca nessa condição de fariseu, afastando. Quem faz trabalho na rua, o Ricardo deve saber. Quantas pessoas a gente vê desviada na rua? Quantas pessoas? De 10 pessoas, ali de meninos travestis também. Tem 4 meninos que eles foram levitas de igreja. E eles dão o nome, e eles falam, e eles lembram, e eles começam a louvar na nossa frente. E eles foram da igreja. E por que eles se afastaram? Por que nós, às vezes, nos colocamos nessa condição de fariseu e afastamos as pessoas? Estamos tão preocupados com normas, com regras, com doutrinas, com religiosidade. E a gente não enxerga, a gente não lembra de onde Jesus nos tirou, qual que era a nossa condição no passado. E aí a gente se permite muitas vezes em julgar, em olhar a pessoa. Que nessa noite a gente possa realmente se despir na presença de Deus. Que a gente possa realmente se jogar na presença de Deus.
Que a gente possa sondar o nosso coração e buscar que o Espírito Santo venha realmente estar nos constrangendo com o seu amor. Eu sei que aqui tem muitas pessoas que têm chamado para estar na rua, para estar evangelizando, mas muitas vezes está preocupado com o que as pessoas vão falar. Porque eu vejo muitas vezes homens vindo falar eu passei outro dia na faixa, fiquei com tanta vontade de falar com uma menina que estava ali, mas eu fiquei com vergonha, achando que o meu pastor ia passar no ônibus e ia me ver. E aí a gente deixa de falar do amor de Deus para uma alma, para uma vida, porque a gente está preocupado com o que o pastor vai pensar, com o que a pessoa, com o vizinho. É ou não é? A gente faz isso ou não faz? Então eu queria que vocês baixassem a cabeça. Eu queria que